Há poder em suas palavras, por Don Guzzet. Todos os direitos reservados à editora Vida. Ano de publicação, 4ª edição, setembro de 2010. Leitura realizada por Ana Paula Reale Cunha, ano de 2020. Esta é uma iniciativa da Comunidade Evangélica de Sumaré com fins exclusivamente educacionais. Este é um material gratuito e não pode ser vendido. Capítulo 3. O que dizer a uma montanha? Inúmeras pessoas limitam a felicidade e o sucesso na vida porque jamais percebem a importância das palavras. Palavras de todos os tipos. No capítulo 11 de Marcos, há uma história interessante sobre o poder da palavra falada. Jesus e seus discípulos seguiam de Betânia para Jerusalém, e Jesus sentiu fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Ali estava Jesus falando a uma árvore, e sabemos que falava em voz alta, porque seus discípulos ouviram isto. É evidente que nada aconteceu no momento em que ele falou, mas a Bíblia relata o que ocorreu na manhã seguinte, quando Jesus e os seus discípulos passaram novamente pela figueira. Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Ao que Jesus respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: Erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, lhe será feito. Observe que nesta passagem, Jesus falou mais sobre dizer do que sobre crer. Kenneth Reagan disse que Marcos 11:23 é o segredo para se obter, com sucesso, milagres de Deus. Austin Barton, outro amigo meu, tem um testemunho comovente da natureza prática e do poder dessa passagem das Escrituras. Ele sofreu vários infartos graves, seguido de um derrame. Parecia não haver mais esperança de recuperação. Baseando-se nesse texto, ele simplesmente disse: a montanha do coração danificado e da saúde combalida que se retirasse, e foi curado, para a glória de Deus. Ele reassumiu o ministério e os especialistas concordaram que não há mínima evidência em seu corpo dos sérios problemas cardíacos que o acometeram. O texto de Marcos 11 também tem sido uma grande fonte de poder em minha vida. E eu o desafio a se lembrar que se alguém disser e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, lhe será feito. Algumas pessoas interpretam essa passagem como uma referência à oração. Certamente, a oração ocupa posição de destaque e é uma fonte de grande poder, mas aqui Jesus está falando sobre dizer e não sobre orar. Antes, porém, de você dizer, de acordo com essa passagem, há uma coisa que precisa saber. Você precisa saber como não abrigar dúvidas no coração. A dúvida é o oposto da fé. Como se adquire fé? Você decide confiar na palavra de Deus. Como se dá margem à dúvida? Você decide não aceitar a palavra de Deus ao pé da letra, ou você decide não confiar na palavra de Deus no assunto em questão. A decisão de ter fé, aceitar a palavra de Deus no assunto, precisa ser firme. Quando você decide que a palavra de Deus não é digna de confiança, você está duvidando. Eis porque Tiago nos diz:
Peça, porém com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo do 6 ao 8. Tendo mencionado que não devemos vacilar se esperamos receber alguma coisa de Deus, precisamos também destacar que é a nossa fé que deve permanecer firme, por mais amedrontados ou inseguros que possamos nos sentir quanto à solução do problema. Na noite em que minha esposa foi curada da febre reumática, ela se sentia muito mal, fraca e com dores. Minha esposa não sentia que o Senhor era sua fortaleza, mas ela creu nisso. Como ela soube que Ele era sua fortaleza? Estava registrado na palavra dele. Como foi Deus quem fez esta afirmação, só podia ser verdade. Não importava as evidências contrárias, oferecidas pelo seu corpo. A Bíblia diz que Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Está lá em Romanos, capítulo 4, versículo 17. Deus não mente, apenas age de maneira diferente da nossa. Nosso método é ver e depois crer, como o incrédulo Tomé. O método de Deus é crer e depois ver. Deus diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Está lá em João, capítulo 20, versículo 29. O texto de Marcos 11, 23 apresenta duas condições para que nossos pedidos sejam atendidos. A primeira é crer. Você precisa crer em seu coração que aquilo que você diz vai acontecer. A segunda é expressar. Você precisa expressar o que crê para que aquilo que você diz aconteça. Muitas pessoas acham que precisa ter uma grande fé para suas palavras operarem milagres. Contudo, não foi isso que Jesus ensinou. Ele disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Está lá em Mateus, capítulo 17, versículo 20. O versículo acima ampliou nossa compreensão de como obter o que dizemos. Mostra-nos que precisamos apenas de um pouquinho de fé. Vemos mais uma vez que é necessário expressar a fé em palavras. Depois de entender o que é fácil tanto ter fé como enunciar as palavras. Afinal, o que é fé? Em primeiro lugar, quero destacar o que a fé não é. A fé não é um sentimento. Você pode sentir que alguma coisa vai acontecer e ela não acontece. Mas quando se tem fé que alguma coisa vai acontecer, ela acontece. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento mostram Abraão como um exemplo de fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 23. Em que Abraão creu? Quando Abraão se encontrava na plenitude da vida, Deus lhe prometeu um filho e disse que seus descendentes seriam incontáveis. Mas, aos 99 anos, Abraão ainda não tinha herdeiro. Contudo, Deus lhe apareceu e disse: a minha aliança, porém, a estabelecerei com Isaque, que Sara te dará, nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. Está lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 21. A Bíblia nos revela que foram necessários 2 milagres, porque tanto Sara como Abraão já eram muito idosos para gerar filhos. O milagre de Sara também foi pela fé. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 11, nos diz que pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A Bíblia relata que Abraão não enfraqueceu na fé
nem atentou para o seu próprio corpo adormecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Está lá em Romanos, capítulo 4, versículo do 19 ao 22. Pela minha experiência e pelas Escrituras, estou convencido de que Abraão não se sentia capaz de gerar um filho. Na verdade, a Bíblia registra que quando Deus lhe disse que o filho nasceria no ano seguinte, então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Conceberá Sara com a idade de 90 anos? Está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 17. Algum tempo depois, antes que Isaque nascesse, Sara ouviu Deus repetir a promessa de dar um filho a Abraão. Abraão e Sara já eram velhos e avançados em idade, e Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Está lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 11 e 12. Vemos, portanto, que embora as Escrituras atribuam o nascimento de Isaque à fé de Abraão e Sara, eles não sentiam que ainda poderiam ter um filho. Na verdade, quando Deus continuou a prometer o nascimento de Isaque, eles riram, e por causa disso, Deus lhe disse que dessem à criança o nome de Isaque, que significa riso. Quando Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. A fé agrada a Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Considerando que a fé é um componente crucial em nosso relacionamento com Deus, é bom sabermos que ela é um dom. Veja Efésios capítulo 2, versículo 8. E que Deus concede a cada um uma medida de fé. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 3. Como Deus concede a cada indivíduo uma medida de fé, e uma vez que precisamos ter fé do tamanho de um grão de mostarda para remover uma montanha, não precisamos nos preocupar se temos ou não fé. O que importa é colocar a fé que temos na direção certa. Eu louvo ao Senhor, porque a fé não depende de sentimentos. Afinal, não podemos decidir como sentir. Em geral, os sentimentos afloram. Não podemos decidir de antemão o que vamos sentir. A fé, porém, não é uma questão de emoções ou sentimentos ou sensações físicas. A fé é uma questão de vontade. Consideramos que já temos uma medida de fé, quer sintamos ou não. Para ter fé, só precisamos aceitar a palavra de Deus sobre o assunto em questão. Se decidimos aceitar a palavra de Deus em algum assunto, o que não é fácil, pois Tito, capítulo 1, versículo 2, nos diz que Deus não pode mentir. Então, saberemos de antemão que receberemos o que Deus nos prometeu, antes mesmo de ver o que vai acontecer. Eis porque o escritor de Hebreus diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se vê. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Se decidimos aceitar a palavra de Deus, essa decisão, fé, é a evidência de que obteremos as coisas que não vemos, que estamos esperando. Quando minha esposa decidiu aceitar a palavra de Deus, que dizia que o Senhor era sua fortaleza, ela ainda sentia dor como sempre.
Seus pés ainda estavam inchados. Não havia nenhuma evidência de que fora curada, exceto a evidência da fé. Ela sabia que a palavra de Deus dizia: "O Senhor é a fortaleza da minha vida". Portanto, sabia que tinha forças. Como tinha forças, levantou-se e andou, e depois disso descobriu que a palavra de Deus era verdadeira. Ora, para crer em algo cuja veracidade nós não percebemos por meio dos 5 sentidos, precisamos de outro modo de reconhecer a verdade. Se não sabemos se é verdade, então só podemos ter esperança, não podemos crer. A única maneira de fazê-lo, levando-se em conta que Deus não pode mentir, é saber que podemos crer em qualquer coisa que Deus diz em sua palavra. Se está na Bíblia, sabemos que é verdade. Foi por isso que Jesus disse: "Se vocês permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito". Está lá em João, capítulo 15, versículo 7. Que promessa! É como um cheque em branco, no banco do céu. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. E o melhor de tudo é que a palavra de Deus, plenamente confiável, contém promessas bem abrangentes, além de algumas bem específicas. Eis aqui mais alguns cheques em brancos do banco de milagres de Deus. E farei tudo o que pedistes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Está lá em João, capítulo 14, versículo 13. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Está lá em João, capítulo 14, versículo 14. A fim de que tudo o que em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Está lá em João, capítulo 15, versículo 16. Pedi e dá-se-vos-á. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 7. A palavra de Deus promete que, se você é cristão, basta apenas pedir, e seu pedido será atendido. O poder de meras palavras. Se alguém cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 26. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreia sua língua do mal, e seus lábios não falem engano. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Provérbios, capítulo 15, versículo 4. Põe, ó Senhor, um guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Salmos, capítulo 141, versículo 3. Favo de mel são as palavras agradáveis, doçura para a alma e saúde para os ossos. Provérbios, capítulo 16, versículo 24. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas, por falta de entendimento, morrem os tolos. Provérbios, capítulo 10, versículo 21. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a quem não poderão resistir, nem contradizer todos os que se vos opuserem. Lucas, capítulo 21, versículo 15. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos, capítulo 10, versículo 10.
Mas eu vos digo que de toda a palavra frívola que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. Pois pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus, capítulo 12, versículo 36 e o 37. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Provérbios, capítulo 15, versículo 23. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Provérbios, capítulo 10, versículo 11. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Provérbios, capítulo 21, versículo 23. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que ouvem. Efésios, capítulo 4, versículo 29.